Hoje a gente vai fundo numa questão que, olha, mexe com a gente. Vamos falar sobre a vontade, aquela força que nos define como seres humanos, e talvez sobre como ela pode estar desaparecendo. Pensa bem nessa frase. Pensa em tudo. Cada passo que a humanidade deu, cada invenção, cada obra de arte, cada revolução, no começo de tudo, tinha uma coisa: a vontade de alguém. E toda essa nossa análise aqui, ela parte de um artigo simplesmente espetacular do Walter Longo. Foi publicado na revista Outliers X, que, aliás, tem um conteúdo incrível. É um texto que te pega e não solta mais, sabe? Faz pensar de verdade. Então vamos começar entendendo o tamanho dessa força. A vontade não é só um querer, um desejo passageiro. Não, é um motor. É a chama interna que literalmente nos empurrou pela história. Foi a vontade que levantou civilizações do zero, que fez gente entrar em barquinhos de madeira para cruzar oceanos sem ter a menor ideia do que ia encontrar. Foi essa vontade que criou teorias que viraram nosso mundo de cabeça para baixo. Ela nos tirou das cavernas e, pasmem, nos levou até a Lua. É uma força quase mitológica. E é aqui que o artigo do Walter Longo lança a pergunta central. E ela é um pouco assustadora, para ser sincero. O que acontece quando essa chama começa a apagar? O que sobra de uma civilização? O que sobra da gente quando a vontade vai embora? Bom, o texto aponta para um vilão moderno que está sufocando essa chama. É descrito como uma nuvem constante de dopamina, que vem dessa sedação que a gente vive. Uma sedação pela abundância de tudo o tempo todo. E o contraste entre as duas eras é brutal. A gente trocou o risco e a paciência, que moldam quem a gente é, pelo conforto e pela recompensa que chega agora, na hora. Trocamos a grande aventura de cruzar o desconhecido pelo scroll infinito no celular. E o propósito de vida foi sendo substituído por uma distração infinita, um feed que nunca acaba. E o mais impressionante é que isso não é só uma ideia, uma filosofia, é ciência. A neurociência já mostra isso. Um cérebro que se vicia em recompensa fácil de um clique, ele começa a fugir de qualquer coisa que exija esforço, que exija um pingo de paciência. A gente está literalmente se reprogramando para preguiça. E qual é a consequência disso tudo? A gente simplesmente perde a capacidade de sustentar um desejo por muito tempo. Sabe, aquela coisa de querer algo e lutar por anos? Isso está sumindo. O futuro para de ser um lugar que inspira e o presente vira essa jaula de prazeres imediatos que, no fundo, só sufoca. Com esse diagnóstico feito, o artigo sobe o nível da discussão. A gente não está falando só de mudar um hábito ou outro. A gente está falando de uma encruzilhada filosófica mesmo. Uma escolha que vai definir o futuro da nossa espécie. Para nos ajudar a entender essa encruzilhada, Longo nos lembra de um conceito do Nietzsche, a vontade de potência. E atenção aqui, não é só vontade de poder ou de sobreviver. É o impulso de crescer, de expandir, de criar, de se superar. É a vida no seu modo mais potente. E a materialização dessa vontade seria o que Nietzsche chamou de Übermensch, o além do homem. Essa citação do Jack Madden resume bem. É o que a gente poderia ser se conseguisse se libertar do conformismo e criar nossos próprios valores, ir além. E aqui chegamos na pergunta de $1 milhão que o artigo nos deixa. Para qual lado a gente está indo? A gente está caminhando para essa versão mais forte, mais criadora de nós mesmos, ou para o seu exato oposto? Um ser humano domesticado, passivo, que se contenta com as migalhas de prazer instantâneo. Mas o artigo não deixa a gente nesse beco sem saída, não. Pelo contrário, ele aponta uma direção, um caminho para sair disso. E olha, é um caminho descrito como uma verdadeira tarefa de heróis dos tempos modernos. E que caminho é esse? Bom, ele vai na contramão de tudo. É um caminho que exige que a gente renuncie ao prazer fácil, que a gente aprenda a suportar o tédio sem pegar o celular correndo, que a gente volte a abraçar o esforço, o risco e, o mais difícil de tudo, que a gente reeduque o nosso desejo. Isso muda tudo sobre o que a gente pensa que é um herói. O herói de hoje não é quem tem mais coisas, quem tem acesso a tudo mais rápido. O herói de hoje é quem, no meio dessa avalanche de ofertas, tem a força de dizer não porque é fácil para poder construir algo que leva tempo, um desejo longo. Para fechar, o artigo deixa uma última provocação. Uma pergunta direta, pessoal, que cada um tem que responder com honestidade. O que de verdade ainda se quer com intensidade? E não dá para subestimar o poder dessa pergunta.
porque encontrar resposta para ela pode ser aquela faísca, a fagulha que reacende a chama da vontade. Pode ser o começo não de uma mudancinha, mas de uma verdadeira ressurreição. Toda essa reflexão veio daquele artigo impactante do Walter Longo. Se isso mexeu aí dentro, a recomendação é forte. Busquem o artigo completo na revista OutliersX. E mais, sigam o perfil @outliersx_ no Instagram e se inscrevam no canal OutliersX no YouTube, porque tem muito mais conteúdo transformador como esse por lá. Vale muito a pena.